nós vamos ver as características do texto narrativo. Então, começando com o que é uma narrativa. Uma narrativa é um discurso capaz de expor um mundo dado como real ou imaginário, através de uma sucessão de fatos que montam um enredo situado no tempo e em um determinado espaço. Então, é uma história contada que pode ser real ou pode ser imaginária da mente daquele escritor. O que caracteriza uma narrativa? Então, quais são os elementos da narrativa? O que tem que ter em uma história? O enredo será a construção final resultante da sucessão de acontecimentos relatados, dos quais participam os personagens. Então, o enredo é a história em si. Normalmente, ele se desenvolve nessa ordem: situação inicial, que é a introdução, o começo da história, o desenvolvimento, que é o meio da história, o clímax, que é o momento de maior tensão, e desfecho ou conclusão, que é o final, como a história termina. Pode ser um final feliz ou não, em diferentes finais. Tempo é outro elemento da narrativa. Todo enredo se desenvolve dentro de um tempo e um espaço específico. O tempo de uma narrativa pode ser de natureza cronológica, transcorrendo na ordem natural dos acontecimentos, ou seja, do começo para o final, estando ligado ao enredo de modo linear. Então, essa história seria aquela que tem o tempo certinho, começo, meio e fim, de acordo com a data. Ou pode ser de natureza psicológica, quando a narrativa não é passível de identificação cronológica, sendo a ação desenvolvida a partir da consciência do protagonista. Então, pode ser, por exemplo, lembranças do protagonista, pensamentos do protagonista, e não é um tempo demarcado cronologicamente. Esse é o tempo psicológico. Personagens não pode faltar na narrativa. O personagem é o sujeito representado na narrativa, seja individual, seja coletivo. Podem ser classificadas quanto ao papel que desempenham no enredo. Então, tem vários tipos de personagens, alguns com mais importância e outros com menos importância para o enredo principal. O protagonista é o personagem principal. Pode ser herói ou anti-herói. Esse protagonista normalmente é aquele personagem do bem, é o que mais aparece na história. O antagonista opõe-se ao protagonista de acordo com o enredo da narrativa. Então, é o que a gente normalmente chama de vilão da história. E as personagens secundárias ou coadjuvantes são os personagens menos importantes na história, auxiliares do protagonista ou do antagonista. Então, pode ter personagens que estão perto do mocinho, que é o protagonista do bem, ou que estão próximos do vilão. E esses personagens vão aparecer menos e ter menos importância para o enredo geral. O espaço. O espaço é o lugar onde o enredo é desenvolvido, podendo representar uma projeção dos conflitos vividos pelas personagens. Esse aspecto está fortemente associado à noção do tempo em uma narrativa. Então, o espaço é onde ocorre a história. O narrador. Lembrando que o narrador não é o escritor. O narrador também é algo criado pelo escritor. Aquele que conta a história, apresentando e explicando os fatos que se sucedem no tempo e introduzindo os personagens. Por ser aquele que conduz a história, o narrador é o elemento estruturante e narrativo mais próximo do ouvinte, leitor, espectador, sendo que o mesmo só entende o que está acontecendo na história a partir daquilo que o narrador lhe comunica. Inclusive, tem alguns narradores que vocês vão ver em outras histórias em que o narrador conversa com o leitor. Ele mantém esse diálogo, essa proximidade com o leitor. É correto, portanto, afirmar que não existe narrativa sem narrador, pois ele é o elemento estruturador da história. Então, esse narrador também é criado pelo escritor, ele não é o mesmo que o escritor,
e ele vai contar a história. Pode ser de vários pontos de vista diferentes. Pode ser que o narrador participe da história, ou pode ser que ele esteja só observando a história, sabendo tudo o que acontece e narrando para o leitor. Então, ainda sobre o narrador. Ele pode ser um narrador observador, que está vendo tudo o que acontece, pode saber tudo o que acontece com os personagens, que a gente chama de narrador onisciente. E ele pode também participar, pode ser um dos personagens que está contando ou a sua história ou a história do protagonista. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre esse narrador. As obras narrativas existentes hoje são as mais variadas. Mitos, lendas, adivinhas, contos, crônicas, romances, histórias em quadrinhos, novelas e seriados de televisão, jogos eletrônicos, filmes de ação ao vivo e de animação, entre tantas outras. Então, nós vivemos cercados de histórias, e as histórias que a gente lê nos livros, as histórias que escutamos na escola, as histórias que passam na televisão, podem ser encontradas em diversos meios, pois muitas são as formas possíveis de se narrar acontecimentos, por palavras, oralmente, ou por escrito, por imagens estáticas ou dinâmicas, por gestos, por sons, entre outros. Narrativas reais. Uma narrativa real ou não fictícia é o relato de acontecimentos, fatos reais. Geralmente são de caráter informativo e descritivo. Então, por exemplo, as notícias que a gente lê nos jornais são narrativas reais. As notícias também que a gente escuta no telejornal são narrativas reais. São histórias também que têm todos esses elementos. Tem as pessoas que estão envolvidas, o lugar, como, onde aconteceu, mas são reais, não são fictícias e devem ser o mais imparcial possível. Claro que tudo produzido por pessoas não vai ser imparcial, porque tem a mente humana, a ideologia humana, mas o mais ideal é que a notícia seja contada da forma mais próxima ao que aconteceu. E as narrativas imaginárias. Alguns exemplos de narrativas imaginárias. Uma narrativa imaginária veio da mente de um escritor e ela tem personagens inventados. O escritor pode criar um mundo inteiro imaginário, personagens, um lugar que ele desenvolveu, histórias, tudo isso da mente do escritor. O romance, tem um romance aqui que eu separei para mostrar. Vocês ainda não vão ler porque ele é bem complexo, mas no ensino médio vocês vão ler esse daqui. Grande Sertão Veredas. Então, isso aqui é um romance. Em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. O romance se subdivide em diversos outros tipos. Tem romance policial, romance romântico, etc. É um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Então, esse aqui, por exemplo, de Agatha Christie. São romances policiais, onde sempre acontece um crime e um detetive, alguém que entende muito sobre crimes, irá tentar descobrir o que aconteceu, investigar, e o leitor vai tentando descobrir juntamente com esse detetive, com as pistas que o escritor vai deixando, todo mundo vai tentando descobrir o que aconteceu naquela história. Um romance não precisa ser uma história romântica, como a gente está acostumado a ver histórias entre casais. Os romances mais interessantes, aliás, são romances policiais, romances sobre crimes, romances sobre dramas. Tem muitas histórias interessantes para vocês lerem por aí. Narrativa de viagem. Essas narrativas têm suas origens na literatura após a consolidação do jornalismo no século XIX. Na produção dos jornalistas e escritores que se dedicaram à prática, em particular no livro-reportagem, tendo por base a pesquisa bibliográfica.
Quanto à natureza da narrativa de viagem, podemos classificá-la em 3 tipos principais. Os relatos ficcionais, que também são histórias inventadas, os não ficcionais, que são os reais, e os mistos, escritos a partir de fatos reais, embora os autores possam usar recursos literários para tornar a leitura mais envolvente, ou seja, produtos de ficção inspirados em fatos reais. Esse tipo de relato se tornou bastante popular, principalmente nos Estados Unidos, onde normalmente são publicados em revistas. Narrativa de viagem hoje é muito comum também no YouTube, nesses canais de vídeos, onde as pessoas ficam até populares mostrando as suas aventuras em viagens. Ficção científica é uma forma de ficção que se desenvolveu no século XX, e se refere a qualquer ficção que inclua um fator científico como um componente essencial da narrativa. Esse tipo de ficção lida principalmente com o impacto da ciência, real ou imaginária, sobre a sociedade ou indivíduos. Então, essas histórias, elas mostram o desenvolvimento de algo científico que normalmente pode acontecer no futuro, carros voadores, robôs dominando o mundo. A ficção científica costuma ser definida como um gênero literário que engloba histórias fictícias, mas que se propõe a fantasiar sobre algo possível, mesmo que não seja no presente. Entretanto, a ficção científica pode estar presente em histórias, filmes, livros e etc., que pertencem a outro gênero como romance, terror, ação. Então, muitas vezes o que acontece é que tem um romance de ficção científica e muitas vezes eles são transformados em filmes ou em séries de televisão. Esse tipo de gênero literário pode consistir de uma extrapolação cuidadosa e bem informada de fatos e princípios científicos, bem como pode tratar de áreas completamente imaginárias, que sejam até contraditórias a tais fatos e princípios. Em ambos os casos, a plausibilidade baseada na ciência é um requisito obrigatório. Então, tem uma questão que a gente chama de verossimilhança na literatura. Mesmo que trate-se de um mundo imaginário, tudo vindo da mente do escritor, ele precisa ter algo que faça com que seja plausível, com que a gente leia e acredite naquela história. E temos alguns exemplos de imagens de filmes, onde ele pode explorar viagens a outros planetas, robôs dominando a Terra, extraterrestres invadindo a Terra. Então, tudo depende da mente criativa do escritor ou do cineasta. Mas aí, para terminar, eu quero ler uma história para vocês, uma história de ficção. É um conto, e depois vocês vão me responder perguntas sobre esse conto. O título dele é Fiapo de Trapo. Espantalho tão bonito e elegante nunca se tinha visto por aquelas redondezas, nem por outras que ele era mesmo carregado de belezas. Precisava só ouvir a conversinha do dito Ferreira enquanto montava o espantalho, todo orgulhoso do seu trabalho. Nunca vi coisa igual, o patrão caprichou de verdade. Vai botar no campo um espantalho com roupa de gente e a festa na cidade. E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, como convém a um espantalho que se preza, mas da melhor qualidade. Roupas de se ir à igreja em dia de procissão e reza. Dito Ferreira mostrava todo prosa. Esse chapéu é de um tal de veludo. E vejam que beleza essa camisa cor-de-rosa. Tem até coração bordado. O patrãozinho pensou em tudo. Com uma gravata de seda, fez esse cinto estampado. Até palha recheado é toda macia e cheirosa. Não é que era mesmo a danada? Tinha um perfume forte que ajudava a espantar a passarada. Ah, porque é preciso também dizer que aquilo tudo dava certo. Funcionava tanto. O espantalho elegante era mesmo um espanto. Passarinho nem chegava perto. E lá ficava sozinho, espeitado no milharal deserto.
O patrão ficava feliz com um defensor tão eficiente. Dito Ferreira se alegrava com aquela figura imponente. Que espantalho diferente! Só que eles nem sabiam que diferença era essa. Como todo espantalho, esse não andava nem falava, mas tinha o dom de poder sentir as coisas ao seu jeito. Para o boneco de palha isso era um grande defeito, e era só por causa de desenho que tinha bordado no peito, linhas de cor em forma de coração, e lá estava o espantalho sofrendo com a solidão. Ninguém se aproximava dele, ninguém fazia um carinho, e ele ficava tão triste, só, espantando passarinho. De longe via uma passarada de todo tipo e feição, pintacilgo e saíra, cambaxirra e corruíra, rolinha e corrupião, pássaro de toda cor, de todo canto e tamanho, de todo aiaiô, sabiá, tiê, bentivi, curió e ambaú. Vontade de chamar, vem cá me ver, bentivi. Vontade de mostrar, tico-tico, olha lá o tico-teco. Mas não adiantava, ninguém chegava perto. E o tempo passava. Horas e dias, dias e semanas, semanas e meses, meses e anos. E o espantalho ficava no tempo, no bom tempo e no mau tempo, no sol que queimava e na chuva que molhava, no mormaço que fervia e no vento que zunia. E seu cheiro se gastava, sua cor se desbotava, sua seda desfiava, seu veludo se puía. Até que um dia, num tempo tem sempre um dia em que muda o tempo e um tempo novo se inicia. Pois foi o que aconteceu. Houve um dia em que choveu, mas não foi chuva miúda, foi para valer, de verdade. Foi mesmo Deus nos acuda. Uma imensa tempestade de granizo, raio, vendaval, com aguaceiro e temporal. Chuva de muito trovão que virou inundação. Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. E na beleza do dia novo, azul lavado, vieram os pássaros, em bando assanhado, ocupando todo o campo, ciscando no milharal. Livres, soltos à vontade, numa alegria sem igual. Foi o que Dito Ferreira reparou. Cadê o espantalho velho? Saiu todo mundo procurando, não acharam. Nem podiam achar. Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. E na beleza do dia novo, azul lavado, vieram os pássaros, em bando assanhado, ocupando todo o campo, ciscando no milharal, livres, soltos à vontade, numa alegria sem igual. Foi aí que Dito Ferreira reparou. Cadê o espantalho velho? Saiu todo mundo procurando, não acharam, nem podiam achar. Ele tinha desmanchado, tinha sido carregado pelo vento espalhado, pela chuva semeado, com a terra misturado, plantado naquele chão, sua palha adubando muito pé de solidão. Do que sobrou por aí, foi tudo virando ninho, protegendo com carinho filhotes que iam nascer. Veludo em trapos, seda em farrapos, coração bordado em fiapos, maciezas boas de se aquecer. E hoje em dia sua palha misturada na terra ajuda a plantação a crescer. Os trapos de sua seda e seu forro de bom cheiro, farrapos de seu veludo se espalham desde o galinheiro até a mais alta árvore que tenha um ninho barbudo. E em cada ovo que nasce, ali por aquele lugar, cada ninhada que se achega à procura de calor, em cada vida a brotar, em cada marca de amor, seu coração sobrevive num fiapinho de cor. Então, esse conto é de Ana Maria Machado. E nele a gente pode observar esses elementos também. Todos os elementos da narrativa, os personagens, onde o personagem principal é o próprio espantalho. E o interessante é a gente observar como ele foge da realidade e mesmo assim é muito real. A gente vê, a gente acredita na mensagem que ela quer passar, em que o espantalho, um objeto a princípio inanimado, que não teria vida, ganha vida a partir de que elemento? Ele tem um desenho de um coração, e esse desenho do coração faz com que ele tenha sentimentos.
Mas aí a utilidade dele torna-se seu problema. Esse espantalho deveria ficar em um lugar sozinho, onde os passarinhos vão se assustar com eles e não podem se aproximar. E isso torna triste, porque ele fica solitário. Esse coração faz com que ele se sinta solitário. E aos poucos isso vai se tornando a vida dele ruim, até que tem esse desfecho muito poético, né? Vocês vão ler novamente esse poema, esse conto sozinhos, que eu vou mandar para vocês, juntamente com algumas perguntas de interpretação textual.